Hora de falar sobre o Corinthians. Você lembra sobre a polêmica causada nos últimos dias com o descobrimento de que Augusto Melo, enquanto presidente do Corinthians, havia vendido os 30% do meio atacante Pedro para o Zenit sem que ninguém soubesse? Pois bem, essa notícia veio a público quando o Al Ittihad propôs a compra do Pedro. No negócio de 35 milhões de euros era a chance de o Corinthians faturar mais ou menos 72 milhões de reais. 66 milhões com os direitos econômicos e o restante com o mecanismo de solidariedade. Pois bem, veio a público a notícia a partir daí de que os 30% do Corinthians já haviam sido vendidos pelo Augusto Melo. O Augusto também vendeu 20% do Robert Renan para o mesmo Zenit, e por cifras bem inferiores àquelas que poderiam receber num negócio adiante. Os 30% do Pedro foram negociados por 4 milhões e meio de euros, em 3 parcelas. Esse valor equivale a muito menos do que os 66 milhões de reais programados no negócio com o Al Ittihad, que nem deve acontecer porque o Zenit entende que o valor é baixo. Já o Robert Renan foi negociado por 1 milhão e 800 mil euros. Você soma os 4 milhões e meio de euros do Pedro e 1 milhão e 800 mil euros do Robert Renan e chega a 6 milhões e 300 mil euros ou 40 milhões de reais. Importante contar que o Robert Renan, ao contrário do Pedro, não vingou e acaba de ser emprestado sem custos para o Vasco da Gama. Só para arrematar de vez, não dá nem para dizer que esses 40 milhões de reais ajudaram de forma integral o dia a dia do Augusto Melo. Parte desse dinheiro acabou sendo repassado para a Elenco Esportes, empresa que gerencia a carreira dos dois atletas por conta do pagamento de dívidas antigas. Quero falar agora sobre o Corinthians Guinegão, autor de 4 gols e uma assistência nos últimos 5 jogos pelo Corinthians, no time principal e como titular, tem chamado a atenção de clubes do exterior. Primeiras sondagens com cifras bem baixas. O Corinthians chegou a ser procurado por um time da Europa disposto a pagar 10 milhões de reais. O Timão disse que não daria nem para atender a ligação para tratar sobre números tão baixos. Em relação à Rússia, pintou também nas últimas horas a especulação de que o Zenit demonstrou interesse em contratá-lo. Mas até agora não há nada de oficial e a janela de transferências na Rússia, como eu tenho contado para vocês, já está encerrada. A tendência é que se o Guinegão mantiver os bons números e apresentações, com apenas 18 anos de idade, ele será alvo de propostas bem interessantes para metade do ano. Gui, que renovou recentemente seu contrato, ele ganhava 20 mil reais por mês e passou a ganhar 70 mil. Com isso, a multa rescisória para clubes no Brasil subiu para 140 milhões de reais. A multa para times do exterior é de 630 milhões e é óbvio que o Corinthians não espera por propostas com esses números. Imagino que qualquer coisa a partir de 10 milhões de euros e o Timão já possa pensar em negociá-lo. Atleta que quase foi parar no Montpellier da França no empréstimo gratuito na metade do ano, quando ainda nem sonhava em fazer sucesso no time principal. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Ranieri e Carrillo já voltaram a treinar com bola e estarão à disposição do técnico Dorival Júnior num futuro não tão distante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians para falar sobre Angelleri. Lateral esquerdo, argentino, 31 anos de idade, vínculo com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. E o Angelleri tem chamado a atenção de outros clubes brasileiros. Vale a lembrança de que, pelo fato de estar a menos de 6 meses do fim do contrato, o Angelleri já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. O Corinthians foi informado sobre esse assédio de concorrentes, de rivais, e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta de renovação de contrato ao Angelleri. A ideia do Timão é ficar com o Angelleri por mais uma temporada, mantendo o atual salário sem qualquer reajuste nos vencimentos. O Angelleri vai aguardar as propostas para entender qual o melhor caminho. Desde que foi contratado, depois de rescindir seu contrato com o Getafe, o lateral esquerdo argentino disputou 26 jogos, não marcou gols e deu 2 assistências. Tem sido titular em jogos importantes, como por exemplo na classificação contra o Atlético Paranaense. Na Copa do Brasil também havia jogado como titular diante do Palmeiras. Angelleri e Matheus Bidu hoje são os laterais esquerdos mais confiáveis do elenco de Dorival Júnior. O fato de ter chegado sem custos depois de rescindir na Espanha e ter um salário de algo na casa dos 500 mil reais por mês faz com que o lateral seja um bom reforço. A tendência é que ele permaneça. Assim que tiver qualquer novidade sobre o futuro de Angelleri, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ganhou uma excelente notícia. O presidente da Caixa Econômica Federal admitiu de forma pública em entrevista à ESPN que topa renegociar a dívida que o Corinthians tem hoje com a Caixa.
pendência de mais ou menos 710 milhões de reais. É um enorme incômodo na atual diretoria em relação à dificuldade para a quitação de toda essa bolada. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, chegou a dizer na segunda-feira que o negócio ideal era o Corinthians dar calote na Caixa. Talvez não por coincidência, no dia seguinte, o presidente do banco veio a público para dizer que a Caixa aceita uma contrapartida que havia sido sugerida pelo Corinthians. Abre aspas para Carlos Vieira, o presidente da Caixa. A última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viraria um fundo de investimentos e nós venderíamos cotas desse fundo na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota a R$100, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa além de pagar a dívida. Segundo o presidente da Caixa, o lucro de uma eventual iniciativa como essa seria todo revertido para o próprio Corinthians. O Timão quitaria os 710 milhões de reais de dívida e ainda sobraria grana para usar como quisesse, com reforços, com pagamento de salários ou como bem entendesse. É só importante lembrar que essa seria a segunda tentativa de se utilizar do torcedor alvinegro para pagar a dívida do estádio. A primeira, liderada pela Gaviões da Fiel, naquela vaquinha virtual, tinha a intenção de faturar 700 milhões de reais. E o que se conseguiu até agora foi pouco mais de 40 milhões de reais. E você, o que pensa sobre essa situação? Comenta sobre o que quiser a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que deve vender mais 10% dos direitos econômicos de Murilo. Tem sido a fórmula dos dirigentes corintianos para tentar colocar dinheiro em caixa. A gente contou nos últimos dias que Augusto Melo, enquanto presidente, havia vendido 30% dos direitos econômicos do Pedro para o Zenit e mais 20% dos direitos econômicos do Robert Renan para o mesmo clube russo. A nova negociação envolve Murilo, zagueiro formado na base alvinegra e que foi negociado em 2023 com o Nottingham Forest, operação na época de apenas 12 milhões de euros. Corinthians tinha 80% dos direitos econômicos e manteve 10% do valor de uma venda futura. A verdade é que o Murilo se valorizou bastante na Inglaterra, tem chamado a atenção de clubes grandes como Barcelona e Real Madrid e hoje está avaliado em 55 milhões de euros. Então, para vender esses 10% que o dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinax, tanto quer, o Corinthians precisaria no mínimo exigir 5 milhões e meio de euros. Resta saber se o Timão vai ter peito para fazer tal cobrança. Se eu sou dirigente do Corinthians e o clube me oferece menos do que isso, eu não faço negócio. Hora de falar sobre o Corinthians, mas especificamente sobre o Romeu Tuma Júnior. É que o presidente do Conselho Deliberativo disse publicamente que o Corinthians deveria cogitar a possibilidade de dar um calote em relação à dívida do estádio. Você sabe que o Corinthians precisou de um financiamento para a construção da Neoquímica Arena. Esse financiamento, mesmo com a ajuda da torcida, que acabou arrecadando mais de 40 milhões de reais, essa dívida hoje gira na casa dos 700 milhões de reais, com juros astronômicos. O Corinthians chega a gastar 100 milhões de reais por ano, apenas com parcelas e pagamentos de juros que já venceram. Pois bem, olha o que disse o Romeu Tuma e diga se você concorda. Abre aspas para ele: não temos dinheiro, temos que resolver o problema do estádio na Caixa. Tem que trocar o fundo que está administrando o problema todo. Senão, para de pagar. Para de pagar o estádio. Vai pagar as dívidas que temos, que são mais urgentes para evitar bloqueio. Parar de pagar e acabou. Começa por aí. Temos que buscar uma solução porque não temos dinheiro. Coloquei esse tema em discussão porque eu gostaria muito de ouvir a sua opinião através do espaço para comentário. Você concorda com a afirmação do dirigente? Você acha que haveria uma outra possibilidade de buscar alternativas? Ao que eu percebo, o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, pensa diferente em relação ao presidente do Conselho Deliberativo, embora é importante que se diga que o Romeu Tuma Júnior tenha bastante influência em relação ao Stabile. Mas nesse momento o presidente do Corinthians pensa em buscar uma parceira para os name rights, alguém que possa arrecadar e garantir mais dinheiro ao Corinthians do que o atual contrato de 15 milhões de reais por ano que é pago pela Hypera Pharma, a empresa que administra a Neoquímica. O sonho do Corinthians é em arrecadar mais ou menos 50, 60 milhões de reais por ano. Essa grana já seria importante com name rights para o abatimento da dívida em relação ao estádio. Quero falar agora sobre o Corinthians, que chegou a 8 patrocínios em seu uniforme. Parece bom, mas poderia ser melhor. O Corinthians tem 7 patrocínios na camisa, além do acordo com a Nike de fornecimento de material esportivo. Importante registrar que no primeiro semestre,
o Corinthians ficou 4 milhões de reais abaixo daquilo que havia orçado de faturamento com patrocínio, mesmo com um acordo da Esportes da Sorte que lhe garante 103 milhões de reais. Hoje o Corinthians tem patrocínio master da Esportes da Sorte, o Banco BMG nas mangas, a Isis Seguros nas costas, na parte superior, no ombro direito Zé Delivery, no ombro esquerdo a Frimeza. Essa é a mais nova parceria do Corinthians, inclusive fez sua estreia na partida contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Outros patrocínios do Corinthians: na barra traseira da camisa a Elétrica, na parte traseira do calção a Unicesumar. Timão que perdeu recentemente 2 patrocínios da Epigás e também do Viva Sorte. No primeiro semestre, Corinthians gerou uma receita com patrocínios de 96 milhões e 100 mil reais. O ponto é, o Timão calculava, planejava, havia orçado um faturamento de 100 milhões e 300 mil. Houve aí um gargalo, um buraco de 4 milhões de reais que vai tentar ser recuperado no segundo semestre. É também por isso que o presidente Osmar Stabile está atacando o mercado, buscando um novo patrocínio master, com a intenção de fazer ou se aproximar daquilo que fatura o Flamengo junto a Betano. Só para arrematar em relação a patrocínio, só registrar que esses 96 milhões de reais fizeram dos patrocínios a segunda maior fonte de receita do Corinthians na primeira parte do ano. Somente direitos de transmissão, com 174 milhões de reais, asseguraram mais dinheiro. Só para completar sobre o campo, Memphis Depay teve constatado um edema muscular no músculo posterior da coxa direita. Ele passou por exames depois de sair reclamando no intervalo, pouco antes do intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense, já iniciou um trabalho de fisioterapia e não há divulgação sobre quanto tempo o holandês ficará de fora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.